Esse é o podcast do Publish News e hoje em um formato um pouco diferente para começar 2023. Estamos aqui com Karina Lourenço. Oi, Karina. Oi, Fábio, tudo bom? Também Guilherme Sobota. E aí, Guilherme, tudo bom? Fala, Fábio, tudo bem com você? Tudo certo. E Thalita Facchini. Tudo bem? E a gente vai falar, todos nós, vamos falar de um pouco sobre 2022. O ano que está acabando, como vocês ouvirem, quer dizer que o mundo não acabou. E aqui estaremos falando com o primeiro episódio de 2023. Meu Deus, parecia que nunca ia chegar, né? Então é isso, vamos falar de quais assuntos, hein, Guilherme? Me ajuda aqui. Bom, a gente dividiu, né, as retrospectivas do Publish News esse ano em 4 temáticas, digamos assim, né? A primeira, falando sobre as inovações tecnológicas e os conteúdos digitais, né, relacionados ao mercado editorial. A segunda, sobre feiras e eventos literários, que foi também um ano muito importante, né, para esse setor, por causa da retomada dos eventos de maneira presencial. A terceira diz respeito ao mercado editorial em si, então movimentações de editoras, criação de novos selos, etc. E a quarta, falando sobre as redes de livrarias, que também tiveram um ano aí de ajustes, né, e de volta ao cotidiano do comércio regular depois do período longo da pandemia, né? Então, esses são os nossas quatro temáticas aí, vamos falar. Então tá bom. É isso aí. E lembrando sempre que o podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite venir primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. E esse é o episódio número 251 do podcast do Publish News, do dia 2 de janeiro de 2023, gravado no dia 23 de dezembro de 2022. Eu sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota, Karina Lourenço e Thalita Facchini, e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, a nossa retrospectiva de 2022. Vamos começar então com audiolivros. Vou colocar com umas matérias, que eu acho que vale mais, porque aqui a gente vai fazer os comentários e também a gente vai colocar os links e tal, mas para vocês lerem também essas matérias que a redação fez. Que é do crescimento dos audiolivros ao boom do TikTok, né? Eu acho que a gente já são 251 episódios, né? E vários deles a gente fez sobre audiolivros. E também eu achei legal que vocês falaram também que toda semana tinha alguma coisa falando, algum destaque, né, sobre audiolivros. Então, eu acho que eu tenho que sempre falar também, eu trabalho numa empresa de audiolivros, né, toca livros só pra, né, e eu tento sempre ser parcial nisso, mas é uma empresa maravilhosa, vai lá, qualquer coisa. Mas enfim, tô brincando. E realmente, eu acho que vocês perceberam desse ano? Primeiro a gente fala de audiolivros, depois do TikTok também, né, que é outra coisa que movimentou bastante o mercado. Guilherme, quer começar aí falando suas impressões? Eu só queria destacar uma coisa, porque tem uma pesquisa, né, que é a pesquisa Conteúdo Digital do Setor Editorial Brasileiro, do SNEL, não lembro se tem alguma outra, alguma instituição, mas que aponta que o conteúdo digital representa 6% do mercado editorial brasileiro, né? Esse número sempre foi pequeno, assim, mesmo já há muitos anos que os livros digitais estão no mercado, né? Eu acho que a partir desse ano, com toda essa movimentação que você mencionou e com o que a gente tem visto e projetando já, né, 2023, né, que a gente está falando de 2023 também, esse número vai aumentar justamente por causa da presença dos audiolivros, né? Eu acho que é uma aposta segura de se fazer daqui para frente.
Uhum. E é uma tendência, né? Desculpa, Thalia, de cortar, mas essa pergunta era para você. E é uma tendência que a gente tem visto até mesmo em Frankfurt, né, Thalia? Muitas empresas estão falando do crescimento, né, do audiolivro, as pessoas estão consumindo mais. E o que você tem para contar para a gente do cenário internacional sobre esse tema? Ainda sobre a pesquisa, ela junta e-books e audiolivros, né, Fábio? E, enfim, os audiolivros ainda são parte pequena desses digitais, mas acredito que nem o Guilherme disse que pode impulsionar esse número na próxima edição da pesquisa. E em Frankfurt, de novo, o áudio foi meio que o tema central, né, Fábio? Talvez a principal atração que teve na feira o ano passado, em 2022, foi a apresentação do Spotify falando sobre a introdução de audiolivros na plataforma, né? Porque há alguns anos a plataforma apostou muito em podcasts. Enfim, hoje em dia todo mundo ouve podcast, todo mundo tem o seu preferido e cresceu demais. Então, na apresentação que a gente ouviu lá, a aposta do Spotify é fazer a mesma coisa que eles fizeram com os podcasts, com os audiolivros. E realmente, se esse projeto der certo e for para frente, realmente vai ser uma coisa, vai explodir muito, né? Você acredita nisso, Fábio? Eu fui muito convencida pela apresentação do Nir, que a gente assistiu lá em Frankfurt, porque ele fala muito bem, né? É verdade. Eu acho que é o seguinte, o Spotify é uma plataforma que, assim, eu acho que é uma grande competidora das grandes techs, né, que é tipo Apple, Amazon, Google, e ela veio meio por fora, mas ela começou a dominar o mercado de áudio de um jeito muito grande, né, tipo, escutar música mudou completamente diante do streaming, né. O podcast, eles começam a fazer o quê? Eles cresceram, entraram no mercado, dominam hoje o mercado de streaming de música, depois eles começam a entrar em outras áreas do áudio e adquirem empresas, compram empresas, e compraram o Anchor, né? Inclusive, por exemplo, curiosidade, o Publish News está lá também, que é onde você é um servidor de podcasts, né? Então, eu sei que tinha um número que era bem impressionante, que eu vi também junto com a Thalita, era assim, lá na feira, era assim, de Frankfurt, de dezenas de milhares de podcasts antes do Spotify, passaram para milhões de podcasts. Né? E outra coisa interessante é que o Brasil, acho que é o terceiro maior produtor de podcasts do mundo e também um dos maiores em consumo. E agora eles compraram a Findway, né, que é uma maior distribuidora de audiolivros do mundo, e começaram e entraram no mercado. O que impressiona é o Spotify, eles compraram a Findway, sei lá, no primeiro trimestre, se eu não me engano, desse ano, e já implementaram. Foi muito rápido, né? E é uma ameaça, pelo menos eu tô falando isso no mercado internacional, porque assim, a Audible, que é a parte da Amazon, sempre foi dominante no mundo do audiolivro, né? E é a primeira vez que eu acho que tem uma grande possibilidade, não sei se é ameaça, mas assim, um grande competidor que possa movimentar o mercado, né? Agora, só voltando um pouco para o mercado brasileiro, uma coisa que o Guilherme comentou, o 6% parece um número pequeno, mas é uma coisa que eu tô nesse mercado já faz bastante tempo, de digital. O e-book começou a ser vendido no Brasil fazem 13 anos, são 13 ou 14 anos agora completados, e 10 anos que o Google, a Amazon e a Apple começaram a vender no Brasil. E nesse tempo, você sempre teve um crescimento muito grande, né? Claro que assim, é uma parte relativamente pequena, mas que tem uma subida bem grande, e claro que a pandemia, isso foi acelerado, né? Uma coisa que acho que é importante não houve uma queda, chegou-se num consumo bom, só que você não tem uma queda depois, né? Tipo da retomada das livrarias, e pelo que eu vi também, as vendas das livrarias também não caíram. Então, assim, você tem um crescimento das duas partes. Eu só falar, Thalita. Não, eu ia só talvez complementar que assim como toda tendência que surge no mercado, também surge alguma polêmicazinha junto, né? E nesse caso dos audiolivros é essa parte da inteligência artificial e como tirar o papel dos narradores e não sei o que lá. A gente até gravou um podcast também sobre isso, enfim, Sim. Que poderia ser um pouco polêmico, mas enfim, é uma discussão que talvez possa render ainda muito. Isso eu vou fazer uma observação mais tarde, mas assim, e realmente porque assim, o que acontece agora no mercado de audiolivros no Brasil, especificamente, né? As editoras estão começando a produzir um audiolivro é muito caro, né? E tipo, demora um tempo. Então, assim, fazer um e-book hoje em dia é relativamente barato e rápido, né? Todo mundo já tem a expertise, quem diagrama consegue fazer também a conversão para o e-book.
Agora o audiolivro não, você precisa de uma estrutura, você precisa de estúdio, precisa de narrador, de editor, etc. Então, acho que assim, o mercado hoje, no Brasil, pelo menos, é o seguinte, está se montando a possibilidade de grandes empresas, cada vez mais empresas entrarem aqui, né? Apesar de, no ano passado, duas fizeram movimentos estranhos, a Storytel saiu com um escritório daqui do Brasil, né? Que já estava investindo bastante, mas investiu, sei lá, na França, acabaram de abrir na França um escritório, e a Outbooks, que era uma empresa que era da Record, intrínseca, Sextante, se eu não me engano, e também, só que aí eles fecharam também, né? Só que a partir de agora, o ano que vem, as grandes empresas também que a gente ouve falar, a gente não sabe quando, mas provavelmente a Audible e o Spotify venham para o Brasil vender audiolivros, né? Então, assim, eu sou muito otimista, tanto como participante desse mercado e também como, como ouvinte, né? E eu acho que, assim, o que falta para o Brasil é mais catálogo, quer dizer, mais títulos, né? Você tem, 3 mil, 4 mil títulos, e a gente lança, sei lá, 100 e poucos mil títulos por ano, né? Novos em impresso. Então, acho que isso está começando a mudar, as editoras estão cada vez mais interessadas, estão começando a produzir, né? Então você vê um aumento bem grande. E eu acredito que, assim, talvez 2023 seja um ano muito importante para audiolivros, né? Porque eu acho que até agora a gente, pelo menos no mercado brasileiro, onde ouvia falar mais do que realmente você ter resultado, crescimentos maiores, né? Então, talvez a gente não veja na próxima pesquisa, né, do mercado digital, mas em 24, mas eu acho que vai ser um ano super importante para isso mudar. E eu acho. Fala, Guilherme, quer comentar alguma coisa? Uma coisa que eu queria te perguntar, e aí isso é uma coisa que a gente pode até pensar numa pauta aí pro Publish News esse ano, que é agora, né, em dezembro, o Google lançou uma ferramenta de criação automatizada, né, de audiolivros a partir dos livros digitais. Você já usou? Já existe alguma avaliação dessa ferramenta? Nossa, eu estava esperando desde que vocês fizeram a matéria. É assim, eu tentei me inscrever, por enquanto eu não consegui, né? Porque, tipo, você tem que ter algumas medidas ali, tipo, não é qualquer um, você tem que ter livros, e-books, né? E eu não consegui chegar ainda na parte do português, eu estava aguardando uma aprovação. Talvez porque eu fui como pessoa física, né? Tipo, como uma editora pequena de um título só, que é mais para um experimento. Eu vi algumas amostras e ainda eu acho que ainda elas não são ainda tão boas, né? Tipo, elas não servem como, que eu acho que é acho que o grande motivo, né, que eu vi também, que acho que o pessoal do Google e da Bookwire comentou, é que é para você aumentar, ampliar esse catálogo, né, aquilo que eu tava falando, né, e deixar outras editoras participarem. Eu acho que ela ainda não tá ideal. Ela tem uma diferença ainda de língua inglesa. O de língua inglesa você ouve, tem, acho que são interessantes, mas ainda são. O que faz, acho, mais diferença é que ela é melhor do que você ouvir a Alexa ou a Siri, sabe, ou o Google Assistant, mas ainda não é, acho que, se para ouvir um livro, que em média são 6 horas, 8 horas, é um pouco mais difícil. Para não ficção ou para textos que eu, tipo, mais técnicos, eu acho que possa funcionar. Mas eu acho que, assim, a indústria, uma hora a tecnologia vai se aproximar cada vez mais, né? Porque a gente vê, por exemplo, é o Google investindo, é a Amazon, é a Apple, é a IBM, sabe? São empresas muito grandes e que têm dinheiro quase ilimitado, né? Então, acho que, assim, eu acho que também isso vai acontecer, só que vão ser coisas assim, por exemplo, em qualquer uma das plataformas, a maioria das plataformas tem alguns de livro de voz sintética, né? Sintetizada e alguns de voz narrada. Então, acho que vão ser para fins diferentes, né? Mas eu acho que ainda, pelo menos eu não sei. Eu queria depois vocês ouçam lá também, pro ouvinte não tão acostumado, né? E também que possam achar. Mas ainda tem um caminhozinho ainda. E eu vou, acho que nesse final, quer dizer, a gente tá nesse meio tempo aqui, eu vou tentar de novo e aí eu te falo e eu divido com vocês a amostra para ver o que vocês acham também. Tá? Mas vamos falar de um outro efeito que acho que a gente tinha visto já faz um tempo, é do TikTok, né? De como isso afetou, digamos assim, não afetou, né? Influenciou a indústria editorial. Que acho que a gente via mais lá fora, mas aqui esse ano foi realmente bem importante, né? O que vocês viram nisso também?
Eu acho que as editoras aqui também começaram a investir e entender a importância dessa rede social para a venda de livros delas, né? É claro que a gente tem aqui no Brasil a referência, que é, sei lá, a Record, no caso, que investe isso nessa rede social desde o começo e consegue resgatar vários títulos, enfim, fazendo eles voltarem a serem best-sellers por conta do bom uso dessa rede social. E eu acho que o destaque do TikTok a gente pode trazer para Bienal de São Paulo de 2022, né, que foi, sei lá, um dos melhores resultados das últimas bienais, com todas as editoras colocando bons resultados, e tem muito a ver com a influência do TikTok, porque elas mudaram o jeito de fazer os seus stands ali dentro do evento para atrair o público, porque eles sabem, enfim, como que a rede social influencia no gosto deles e até no jeito deles de interagir com o próprio stand. Então, na venda, na editora, enfim, tudo que eles publicam, o TikTok está ditando muito isso agora. Eu acho que, sei lá, vem para ficar, e até porque o TikTok mesmo já está investindo nisso, né? De abrir uma parte para poder vender livros, para poder abrir espaço para a parte do BookTok. Enfim, eu acho que vai continuar, se não crescer mais ainda, né? Sim, Thales, você comentou isso agora. Eu li um livro que eu comprei na feira da USP, porque eu vi no TikTok, porque o TikTok é uma coisa viciante, né? E é rápido, são vídeos muito rápidos e você vai rodando e o algoritmo, né, vai te indicando coisas legais. Esse livro aqui eu vi ele no TikTok, eu só comprei porque eu vi ele no TikTok. Ele é da Aleph, Flores para Álgeno, muito popular depois que saiu no TikTok. E eu fiquei pensando, assim, tem livros que ficam na nossa memória, que a gente fica vendo na nossa For You, né? Eu acho que esse é o grande diferencial do TikTok. Eu tenho percebido como leitora, tá? Eu vejo muitos títulos que fixam na minha memória, eles vão se repetindo e outros booktokers vão reproduzindo e vai virando, assim, uma rede. Para fundo de catálogo para as editoras é ótimo, né? Porque você recupera livros e muitas editoras que eu tenho prestado atenção nesses últimos anos têm procurado investir no seu fundo de catálogo, às vezes não tanto em lançamento, mas reviver aquele livro que já está produzido e vender mais, fazer reimpressões, né? Então eu acho que o TikTok veio para ficar e é um grande aliado para as editoras, sim. E na Bienal ficou bem evidente. E você, Guilherme, você tem um TikTok? Eu uso o TikTok para fins profissionais só. Eu tô envolvido também. Mas uma coisa que eu queria comentar, que são duas coisas, né, que aconteceram, então, agora no final do ano, né, no final de 2022, que o TikTok começou a vender livros dentro da própria plataforma, né, começou no Reino Unido e acho que já existe também em outros lugares, da Ásia também. Ainda não tem previsão dessa loja, né, do TikTok chegar no Brasil, mas eu acho que é uma coisa que vai acontecer em breve. E a gente também não tem ainda uma pesquisa, né, que meça aí realmente o impacto da rede social em como, por exemplo, em como as pessoas leem, né? Mas a Publishers Association, lá do Reino Unido também, fez uma pesquisa, entrevistou lá muitos jovens entre 16 e 25 anos, e a pesquisa apontou que 59%, então, né, mais da metade dessa faixa etária, usam o TikTok e a comunidade, né, o BookTok, para decidir as suas leituras. Então, são números bastante importantes aí, né? Mais da metade dessa faixa etária decide as suas leituras, ou é influenciada para decidir as suas leituras a partir dessa rede social, né? Então, eu acho bem impressionante isso, né? Eu acho que também, assim, como o TikTok até 1 ou 2 anos atrás, né? Quando acho que a gente fez um episódio, não foi, acho que em 21, não é, Thalita? Não vou, eu acho que sim. A gente usou até, acho que a própria Maju e mais uma pessoa, uma booktalker, para poder falar sobre a plataforma, né? E tava bem no início ainda, se for comparar com o que a gente viu depois. E eu acho que, como toda rede social, primeiro entra uma geração mais jovem, né? E aí você vai envelhecendo esse público, né? Eu acho que, assim, aqui nessa mesa eu acho que dá pra... Não tô falando que ninguém é velho aqui, tirando eu. Mas, assim, tipo, a gente entrou, você sabe, você começou uma migração, né? E eu imagino que talvez isso aconteça contra os livros, que basicamente a gente tava vendo o Young Adult, né? Tipo, você viu os selos jovens das grandes editoras sendo influenciado por isso. A impressão que talvez, e pelo fato do algoritmo ser muito bom, né? É impressionante. Tipo,
você tá ali, de repente, o dia já clareou e escureceu, você nem percebeu, né? Tipo, é muito viciante. E eu acho que tem estudos que mostram também que a geração Z, ela não dá mais Google, né? Ela procura dentro do TikTok também. Então é um mecanismo de busca. Onde eu vou jantar? Então acho que assim, vai ser, acho que talvez natural do tipo, qual é o meu próximo livro? Tudo vai ter essa influência, né? Que eu acho que também é diferente. E eu não sei também o quanto, claro que você tem um botão de compra, isso possa afetar e fazer muitas coisas diferentes, né? Mas eu acho que tô bem interessado em saber o que tem acontecido. E tipo, e agora assim, felizmente ou não, meus momentos de microtédio mudaram, né, pra isso. Antes era, sei lá, ficar no Instagram. E aí isso mudou pra um pouco pro TikTok ou pro Reels, né, que é a cópia do TikTok. Então, vai saber o que a gente vai ter em seguida. Bom, a gente pode Isso que você mudar. falou, só para concluir, então, Não? isso que você falou Uhum. do algoritmo é importante, né? E aí é uma coisa que editoras e até autores podem utilizar a seu favor, né? Porque o algoritmo do TikTok não funciona necessariamente a partir do número de seguidores, né? Que você tem no seu Não. perfil, ou no perfil da sua editora, ou no seu perfil pessoal enquanto autor, por exemplo. Ele funciona de uma maneira diferente, né? Então você pode atingir uma audiência muito maior sem necessariamente ter um trabalho de criar essa base de seguidores, assim. Então isso é uma coisa que pode servir muito pro mercado editorial, né? Eu acho que assim, uma coisa que vocês têm experimentado, né, de vocês colocarem a cara também, por exemplo, falando na semana, né? Desculpa, eu esqueci. É um minuto do Publish News? Alguma coisa assim, desculpa. Eu não lembro o nome O direitinho. Publish News em 1 minuto. Publish News em 1 minuto. Quase, desculpa. Mas aqui também, eu acho que tem isso também, né? Uma das coisas é dar uma cara para empresas, né? Tipo, e uma forma diferente de produzir. Tipo, eu faço conteúdo para editoras e em muitos vídeos, se você fizer muito bem produzido, ele funciona bem no Instagram, mas ele não funciona bem no TikTok. Isso, então, assim, é uma dinâmica um pouco diferente, né? E, tipo, não adianta você falar como algumas editoras usavam o Instagram do tipo só colocar o release embaixo de uma foto bonita, né? Então acho que isso são coisas diferentes. E claro que os jovens, né? E por isso eu acho que desses livros também tem uma facilidade em entrar nisso. Mas, por exemplo, depois da eleição, mudou muito, né? Também, tipo, dentro do meu TikTok tem muita coisa de política, né? Tipo, influenciadores novos, você fala assim, quem é aquele cara? Mas então acho que isso vai ser talvez uma possibilidade de mudança que tem visto aí. A gente, opa, a Thalita caiu. Vamos ver, eu ia mudar até de assunto. Voltou. Tá de volta? Tô de volta, Então tá. tô de volta, desculpa. Vamos falar um pouquinho agora sobre né, esse ano também, como 2022, foi um pouco uma volta a uma certa normalidade, né? Em nossas vidas, a gente começou a sair com máscara, sem máscara, enfim. Mas os eventos realmente voltaram, né? Tipo, essa foi o ano, acho que da primeira Bienal, da primeira Flip, da primeira Feira de Frankfurt, quer dizer, e de todas tantas outras feiras e eventos literários meio para valer, e de um jeito bem forte, né? Não sei se que vocês acham disso. Sim, todos eles voltaram e interessante é ver que a maioria ainda, e principalmente as maiores feiras do livro, elas se adaptaram em tentar levar alguma coisa híbrida para os participantes, né, para os visitantes, para as editoras. Enfim, a gente sabe que o mercado editorial funciona muito, isso falando das feiras de negócio, né, mas funciona bastante essa interação e você poder encontrar pessoalmente as pessoas que você quer fazer negócio. Mas também funciona e você consegue atrair mais pessoas se você puder já ter um pré-contato online. Então, a gente pode ver que muitas pessoas falaram isso em Frankfurt, que é a principal feira do setor, que de tentar juntar isso, né? Porque nem sempre você consegue marcar 60 reuniões por dia presencialmente. Então, se você conseguir juntar com o online, você consegue render muito mais e talvez até se cansar menos. Enfim, então, né, Buenos Aires, Bolonha, Londres, Frankfurt, Guadalajara, todas elas voltaram e pelo que a gente Sharjah, e pelo que eu vi, nenhuma falou que o resultado não foi bom ou não foi positivo. Tanto para as editoras no geral e quanto para a feira em si e em número de visitantes. Todo mundo estava querendo essa retomada, né?
A sensação que eu tive é que o pessoal estava ansiando mesmo, né, por sair pelos eventos. Eu confesso que eu fiquei meio apreensiva antes de todos eles, porque eu ficava, acho que não vai ninguém, será que vai? Será? Ficava essa pergunta, né? Mas não, todos que eu vi, que eu fui presencialmente, lotaram. As pessoas estavam querendo muito, né, o evento presencial, porque faz diferença um pouco de contato físico. E o que a Thali comentou também dessa importância do pensar no híbrido, né, no online, porque facilita. Às vezes não posso ir esse ano, mas meus problemas estão resolvidos porque eu tenho um computador, uma internet e a gente resolve ali numa reunião via online, via Zoom, enfim, hoje em dia é o que mais tem a plataforma, né, de reuniões online. Então, eu acho que isso tem sido o mais legal da volta dos eventos. E aqui também, no nacional, né, aqui no Brasil, a gente viu muitas cidades brasileiras fazendo pela primeira vez eventos literários, né? A FLI, não sei o quê. O próprio evento próprio evento ali do... como é que é o evento que um livro não, a 451 fez? A Feira do Livro, lá na Charles Miller, né? Ali mesmo, isso mesmo, tá? Tinha me esquecido. Vários eventos surgindo, né? Eventos diferentes. O pessoal tava ansiando mesmo essa coisa de pegar o livro na mão, ver o pessoal, você poder comprar ali ao vivo, sabe? Porque às vezes comprar online dá uma canseira, não é a mesma coisa. Que descobrir livros diferentes do que você está acostumado, que o algoritmo não vai adivinhar para você, eu acho que são mais difíceis, né? Uhum. Só que também, ao mesmo tempo, eu vejo um desafio que a gente falava em 2019, né? Muito a relevância das feiras, né? Se tem toda a possibilidade de você escrever no Zoom, ainda mais agora, né? Então, assim, eu acho que 2022 foi realmente um auge, tipo, de todo mundo que era numa feira, assim, sabe? A feira, a Bienal do Livro de São Paulo foi assustador para mim, né? Tipo, foi o primeiro evento que eu voltei com tanta gente, e era muita gente, assim, sabe? O Center Norte, que é um lugar, Expo do Center Norte é um lugar enorme, e eu falei, pelo amor de Deus, sabe? Mas ao mesmo tempo, será que, tipo, quanto tempo a gente consegue manter essa euforia também, né? Que talvez, ao meu ver, não sei, vendo um lado um pouco pessimista, eu acho que, assim, teve coisas, né, falando de coisa boa da pandemia não dá, mas, enfim, tipo, as pessoas voltarem, redescobrir a leitura, e nessa retomada, em 2022, redescobrindo os eventos, né? Então, eu só fico, como que vai ser a Bienal desse ano, né? A Flip, que vai ser em julho, né? Eu não sei o quanto tá confirmado isso para vocês. Pelo que eu saiba, só a cidade colocou, né? Como que foi isso, inclusive? Fiquei bem curioso. Então, o que aconteceu foi assim, a prefeitura de Paraty divulgou uma data, divulgou um calendário, na verdade, né? Divulgou o calendário para todo esse ano agora de 2023, com todos os eventos, né? Porque Paraty recebe eventos de música, de vários de arquitetura, vários outros tipos de festivais e eventos e tal. E a Flip estava lá no meio. Eles divulgaram essa data no final de julho. Só que a Flip ainda não confirmou, justamente porque teve atrasos na aprovação dos processos dos projetos deles na Lei Rouanet, né, na Lei de Incentivo à Cultura. E aí, então, eles ainda não conseguem confirmar as datas, justamente por ainda estar resolvendo essas questões burocráticas e dos projetos para captar as verbas, né, as verbas de patrocínio. Mas, então ainda existe uma indefinição sobre a data, mas eu acredito que vai ser realizado no final de julho mesmo, como costumava ser antes. Né, Thalita, porque a gente especulava, né? A gente falou com o pessoal, tipo, lá em Paraty, porque em julho é a melhor data, porque, né, tipo, tem férias escolares, sabe? O calendário fica meio vazio na cidade, tipo, né, não ficou nesse... Tipo, a parte ruim da Flip foi calor pra caramba, né? Mas afinal, dezembro. Mas, tipo, só que falam assim, putz, mas 6 meses pra captar a grana que a Flip precisa captar, né? Porque é um evento caríssimo, né? Falou assim, será que setembro e tal, né? Eu acho que... Mas eu fiquei bem surpreso, né? O que você achou, Thalita? Então, né, pra mim, eu achava que eles iam no máximo fazer em setembro, até por ter mais tempo, né? Porque se for ver, vai ser correria para todo mundo que quiser estar presente lá na Flip de novo, né? E outra coisa que eles falaram nesse anúncio meio bagunçado aí de ser julho, não ser julho, é que dezembro é um mês super importante, né, Gui, para eles poderem captar a verba. E eles não conseguiram ainda uma autorização e tal, e eu fico pensando, será que vai dar certo, sendo que dezembro é um mês super importante, necessário até para as outras
empresas que forem patrocinar já terem isso certo no seu calendário do ano que vem. Então, sei lá, né? A gente fica entendi. Tipo, eles pegam o final do ano, tipo, dezembro você fecha pro ano que vem, geralmente, as empresas. Exatamente. É isso, né? Então, tipo, vou separar a grana e, tipo, né, um evento desse tamanho, né? E também, assim, eu vou falar isso pela primeira vez com certo prazer. O governo anterior, talvez as coisas fossem mais lentas, né? Então, talvez com uma nova gestão, isso possa ser alterado, né? Então, fica aí também como que vai ser a nova gestão, né? Afinal, teremos provavelmente ministérios inteiros para isso e tal. Então talvez tenha uma agilidade, né? Mas enfim. E também, você, Thalita, você foi em 23 eventos, né? Principalmente no final do ano, assim. O que você sentiu? Tipo, Sharjah, Frankfurt, como que tava lá esse clima todo? Bom, Frankfurt, para mim, realmente, e já meio que sendo um pouco repetitiva, foi de retomada, né? Você foi também pela primeira vez, né? Eu acho que foi, sei lá, não sei se teve um pouco de deslumbre. Você gostou? Gostei pra caramba. E eu achei cheio pra caramba, só que falaram Então. que era normal, né? Então, tipo... Enfim, eles estão, a Feira de Frankfurt, especialmente, ela está arrumando os seus pavilhões, né? Que é um lugar gigante. Mas ela ainda era bem maior porque ela usava outros pavilhões lá dentro. Então, se você for comparar com as edições dos anos anteriores, tirando pandemia, claro, ela ainda era maior. Mas foi sim muito lotada, foi uma feira de retomada e ainda continuou mostrando tendências e falando e tendo discussões interessantes para o mercado inteiro. E também ela manteve esse ar político de sempre, né? Se posicionando a favor ou contra temas que o mercado editorial luta. Por exemplo, os direitos dos autores, mais visibilidade para os tradutores, que, aliás, foi o tema da edição de 2022, a parte política de guerra entre Ucrânia e Rússia. Enfim, a Feira de Frankfurt ela se posiciona muito forte sobre esses temas e eu também, particularmente, acho bem legal de ver que, enfim, a feira pode ter uma influência sobre isso, né? E já na de Sharjah é uma coisa de outro mundo, realmente, né? Porque é uma feira que cresceu muito nos últimos anos, porque eles fazem um investimento absurdo e eles conseguiram se colocar mesmo no calendário oficial do mercado editorial mundial e fazer todo mundo ir lá e ver o quanto que eles são importantes, de espalhar os livros árabes para todo mundo. E tem gente que agora tem editor que vai para a feira de Sharjah só para eles poderem conhecer outros editores mesmo e fazer negócios por fora, porque eles sabem que eles não precisam estar lá numa mesa com outros editores para comprar ou vender direitos. Se eles só conseguirem conversar e encontrar pessoas que eles normalmente não veriam talvez em Frankfurt, já é um ótimo negócio para eles. Então, Sharjah continuou sendo uma feira gigante, é muito voltada também para o público final nos 12 dias de evento, diferente de Frankfurt, né? Enfim, Eles tiveram um número recorde, né, inclusive, de visitantes, não foi isso? Muito, é gigante, juro. Porque eles também têm um espação enorme, não é igual Frankfurt, é um espaço menor, se for comparar, mas é um super pavilhão e eles recebem muitos, muitos, muitos alunos durante os 12 dias de evento. Então é bem público final. Só que aí nos dias anteriores, que é o que o Publish News vai para cobrir mesmo, né, a jornada profissional e essa parte dos editores, eles investem muito. Nesse ano, por exemplo, eles tinham falado que iam ser, sei lá, 400 mesas no salão que eles tinham lá. E aí chegou lá, eram 900 editores. Aí eles tiveram que colocar muita mesa no lugar. Enfim, nesse caso foi um pouquinho de desorganização deles, eu não sei explicar direito, mas tinha muito editor. E se você for pensar que tipo, quase 1000 editores naquela sala, sabe, o Liege de Frankfurt, enfim, é grande, é muito grande, é até meio que difícil de explicar. Mas é muito satisfatório ir lá e cobrir e ver todos esses assuntos que às vezes talvez cheguem pra gente discutir um pouco tardiamente, sabe? Guilherme, só uma dúvida para você. E o seu achismo para 2023? O que você vê assim? Você acha que a gente consegue manter esse calor? Eu acho isso que você falou é interessante, porque é um debate que acontece em outros setores culturais também. Então, a gente, por exemplo, pega o setor de música, por exemplo, também existe essa reflexão, assim, né? De 2002 foi um ano de retomada, né, dos eventos. E
mas também com uma certa, né, com entusiasmo aí que talvez seja gerado e a gente ainda não sabe, né, se vai se manter para 2023, mas eu queria citar, tipo, só para a gente ilustrar um pouco, uns números da Bienal de São Paulo, né, que aconteceu em julho. Então, foram 1.500 horas de programação cultural, 660 mil pessoas, né, então um número 10% superior ao público da edição de 2018. E o ticket médio foi de R$ 226 por pessoa, um aumento de 40% em relação à edição anterior, né? Então são essas duas coisas, né, que ilustram isso que a gente está falando. Mais pessoas e as pessoas entusiasmadas, né, e consequentemente gastando mais, assim. O Publish News fez uma matéria interessante, né, da cobertura da Bienal, pegando números com as próprias editoras, né, e muitas delas apontam assim um crescimento, um aumento no faturamento, né, da Bienal de relação à venda de livros de mais de 100%, né? Então a Sextante e Arqueiro falam em 150%, a Rocco falou 185%, a Record 50% a mais do que na edição do ano anterior, né, no Rio. Então, realmente, né, a gente está falando desse entusiasmo que rolou em 2022 baseado nos números, né? E o que vai acontecer em 2023 a gente não sabe ainda, né? Mas, além da Flip que a gente mencionou, tem a Bienal do Livro do Rio, que né, é organizada pelo SNEL, que também promete ser uma Bienal grande, vai acontecer no começo de setembro. E eu acho que essa movimentação política, né, então o novo governo, a retomada do Ministério da Cultura, e a gente espera, né, que a retomada de uma visão assim de que a cultura merece uma atenção política, né, social e política, pode ser que a gente tenha mais eventos ainda em 2023. Então, vamos esperar para ver, né? Puxando ainda o que o Gui falou sobre os números das editoras na Bienal, e mais por o outro lado do mercado, os editores que participam de todas as feiras internacionais, em todas as feiras que eles participaram em conjunto com o Brazilian Publishers, eles reportaram maiores números em negócios feitos. Por exemplo, a feira de Frankfurt, eles conseguiram conseguiram 928 mil em novos negócios para os próximos meses, o que é uma ótima perspectiva, né? E esse ano, em 2022 também, o Creative SP levou umas empresas para a Feira do Livro de Frankfurt, e eu acho que o Fábio pode explicar até melhor, porque você estava entre eles, né, Fábio? É verdade. Não, foi uma iniciativa do governo do estado de São Paulo que foi super interessante, porque eles fazem o seguinte, eles pegam um calendário do ano, né, quer dizer, pegavam, não sei se isso vai continuar, né, vai mudar o governo de São Paulo também, e pegaram as feiras principais de vários segmentos, tipo de game, de tecnologia, que é o Web Summit, tipo, e cinema, etc., e juntavam 10 empresas escolhidas em cada um deles e faziam a parte do aporte, quer dizer, patrocinavam parte da viagem, grande parte da viagem, né, metade, para ser bem preciso. E aí, então, assim, foi muito legal, porque, assim, eu sempre tive vontade de ir, né, para mim, por exemplo, mercado de audiolivro, e sempre falei, pô, vamos falar muito de audiolivro, então fui lá, tal, foi muito legal, foi bem interessante, então acho que assim, e foram editoras pequenas também que foram, né, tipo, e então assim, de vários tamanhos, tal, então assim, são formas interessantes de internacionalizar as empresas, né, e também acho que tem uma diferença que eu senti, é o seguinte, claro que você pode estar nos eventos de forma online, ou ver vários das palestras, mas o fato de estar lá também é diferente, né? Por exemplo, as conversas que a gente tem em corredor, tipo, a verdade, o que as pessoas têm impressão, sabe? Aquela conversa que a gente tinha antes, tipo, no café, né? Tipo, isso eu acho que é muito importante, principalmente quando eu faço sabe, você vai conversar com alguém para fechar um negócio. Então, acho que tudo isso, agradeço até o Creative SP por isso, por proporcionar isso, né? Então acho que foi muito legal e por várias editoras, muitas editoras pequenas, então eu também achei que foi uma iniciativa muito bacana também, né? E só um comentário com a Bienal de São Paulo, que eu via dos colegas também de editoras, que era o seguinte, a Bienal do Rio sempre gerou mais negócio, né? Porque tinha muito mais crianças, etc. Tinha um público maior, né?
E esse ano foi interessante, foi diferente, né? Por exemplo, a Record tem um número que é interessante, que é 50% mais do que a Bienal do Rio, né? Que, tipo, teoricamente era maior, que chegava em milhão, né, de visitantes. Mas então, eu acho que, e geralmente a Bienal de São Paulo é do tipo, a gente vai estar lá, e muitas vezes a editora fala assim, se empatar meu investimento, porque é um investimento muito alto, né? Montar um stand, etc., tá bom. Mas nessa, a maioria tava rindo, sabe, de lado a lado, um pouco para isso. Meu único comentário sempre foi, já falei isso pro pessoal também da CBL, que era, faltou um dia profissional, né? Começar no sábado foi meio mancada, né? Mas enfim, eu acho que é uma reclamação dos colegas também que trabalham ali. Gente, vamos tem mais alguma coisa ou a gente pode pular para... A gente tem mais duas falas, eu vou, né? Senão a gente vai estourar o tempo aqui, o tempo imaginário. Mas, Guilherme, só queria um comentário que, tipo, eu levei um choque, né, quando eu vi a matéria sobre o mercado nacional. E principalmente sobre a Lei Cortez, né? Conta um pouco disso pra gente, que foi uma porrada, acho que na cara de muita gente. Isso aconteceu praticamente na última semana aí do ano, né, de 2022. A Lei Cortez, ela não acabou não sendo discutida e votada na última sessão da Comissão de Educação do Senado. Se ela tivesse sido discutida e votada nessa sessão, ela tem o caráter terminativo, né, que é o que eles chamam, ela iria direto para a Câmara dos Deputados e seguiria sendo discutida no ano que vem, na próxima legislatura, né? Como isso não aconteceu, o projeto vai ser arquivado e aí, obviamente, isso é uma má notícia, né? Porque em todos esses eventos que a gente estava comentando, a Lei Cortez foi uma discussão presente, né? E meio que se criou um consenso assim no mercado editorial, né? São raras as vozes contrárias ao estabelecimento da Lei Cortez, né? Que estabelece o preço fixo do livro até um ano depois do lançamento, né? Então, o que acontece agora? O projeto pode ser desarquivado no próximo ano, em até 60 dias, né? Então 2 meses, é um período bem curto, depois do começo da legislatura. Então, isso aí vai demandar uma movimentação intensa, eu acho que, né, das entidades do livro, do SNEL, da CBL, da ANL, né, Associação Nacional de Livrarias, para convencer pelo menos 27 senadores a assinarem esse requerimento e a Lei Cortez, então, ser desarquivada. E aí, se isso acontecer, ela volta exatamente onde ela parou, então volta na Comissão de Educação do Senado. Então, uma notícia ruim, né? Não acabou, né? O projeto não morreu em definitivo, ele ainda pode voltar, mas foi assim que terminou o ano, né, para o mercado editorial nesse contexto político. Thalita, quer comentar um pouco mais sobre coisas do mercado, pelo menos assim, que essa parte foi realmente triste, mas tipo, um pouco das pesquisas ou do mercado nacional, o que você quer falar um pouquinho? Todo ano a gente tem a pesquisa, produção e venda do setor editorial brasileiro, né? Que, enfim, a gente sempre traz aqui a Mari, o Dante ou o Marcos para poder falar sobre esse assunto. E, no geral, em 2022, na pesquisa, na série histórica, eles viram uma queda acumulada de 39% em termos reais, descontada a inflação desde 2006. Então, a gente vê que o setor ali vem caindo ano a ano e a gente teve várias participações da Mari falando sobre isso aqui até no podcast do Publish News. Mas, se a gente for ver também a pesquisa do painel Nielsen durante todo o ano, a gente vê que os números se mantiveram bons, num ritmo de desaceleração, porém, bons números. Então, eu acho que a gente pode até ser um pouco otimista em relação a 2023, porque o mercado pode se manter. Eu acho que também, assim, só comentando isso da pesquisa histórica, é que teve uma queda também nos últimos, desde 2006, né, que é o que a pesquisa, desde que a pesquisa começou, mas os últimos anos tem uma melhora, né? Então, assim, tipo, eu acho que teve um momento 2018, foi complicado, tem sempre como a economia está em crise, às vezes você tem uma queda.
mas em alguns segmentos, né, você teve o científico, o CTP, você tem uma grande queda, etc. Então dá uma caída, né? Mas tipo, você vê o religioso também, você tem uma subida muito boa nos últimos anos, né? Tipo, e principalmente no ano passado. Tipo, a gente pode ver nesses dois lados, né, Thalita? Sim, podemos. E outra coisa interessante é que no final do ano a gente também fez uma matéria com as livrarias de São Paulo, algumas livrarias, perguntando a expectativa delas pro final de ano e também sobre 2023. E todas elas se mantiveram muito otimistas em relação a 2023, falando que ia ser um ano ótimo. E em relação às vendas de Natal, muitas reportaram que as vendas estavam indo muito bem. Enfim, e se não estavam indo ainda bem ou não alcançando o objetivo do ano anterior, a expectativa era que isso mudasse, porque, enfim, até com a Copa do Mundo e o Brasil fora, e esse tema que a gente não gosta de falar muito, o ano poderia acabar melhor, e a expectativa era que 2023 continuasse forte. Então, acho que é a gente acompanhar agora esse ano, né? E que nem a gente já comentou algumas vezes aqui, com um novo governo e talvez um maior incentivo ou mais agilidade na hora de tratar nos assuntos culturais ou do livro, a coisa mude de cenário, né? É só um achismo total, é que dá a impressão que o Natal ficou muito exprimido, né? Do tipo, acabou a Copa e falou assim, meu, eu não comprei presente pra ninguém, sabe? Esse tipo de coisa. Então talvez a gente consiga ver só, como a gente tá gravando no dia 23, né, de dezembro, então a gente não saiba. E foi engraçado que foi exatamente isso que a Mônica, da Livraria da Tarde, me falou. Ela falou assim, a partir do momento que o Brasil saiu da Copa, o povo começou a aparecer na livraria, falando assim, ai, gente, preciso comprar algum presente de Natal, preciso retomar a minha vida, e enfim, tinha esquecido até agora. Mas, Guilherme, você quer contar um pouco do mercado, do lado das editoras, né, que foi bem movimentado, né, também. Eu queria só citar, né, pra gente lembrar o que aconteceu no ano passado. Teve duas movimentações principais, eu acho, que a gente destacou também nas matérias do Publish News, que foi a fusão, né, ou melhor, a aquisição da JBC pelo grupo Companhia das Letras, né, então a JBC, editora referência em mangás no mercado editorial brasileiro, foi adquirida, né, pela Companhia das Letras. O comando da editora continuou com as irmãs Shoji, né, que são da família criada, da família que criou a JBC lá em 1992, mas então uma aquisição importante da Companhia das Letras, né, se inserindo aí num mercado bastante específico, mas volumoso, que é o mercado de mangás no Brasil. E um outro grupo, né, que se movimentou bastante esse ano foi a Alta, né, a Alta Books. A gente até, né, eu não participei, mas vocês gravaram um podcast com o Gork, né, que é o CEO da Alta Books. Esse ano a Alta apostou, né, dobrou a aposta no seu selo de ficção, criou um selo voltado para os quadrinhos, comprou as editoras Alaúde e Tordesilhas, e no fim do ano comprou também a editora Faria e Silva, né, voltada para a publicação de autores de literatura contemporânea, né? Então, uma movimentação bastante intensa da Alta em 2022. E a gente viu também a criação de vários selos, né? E novas editoras e tal. Eu não vou citar todos aqui, porque também a gente já está chegando no final do podcast, mas lá no site do Publish News, na retrospectiva, sobre esse assunto, a gente listou lá todos os selos que chegaram no mercado editorial brasileiro, e muita coisa interessante, né? Muita movimentação, tanto na questão da literatura, por exemplo, né? Então selos voltados para a literatura contemporânea, de autores muito interessantes, e também selos voltados para mercados diferentes, né? Então a Ediouro, por exemplo, criou um selo voltado para obras evangélicas, chamado Novo Céu, né? Então várias movimentações diferentes que aconteceram aí ao longo do ano no mercado editorial brasileiro. E, Thalita, tipo, falando do mercado internacional, lá também não tava as Big Five, que era para ser Big Three ou Big Two, daqui a pouco, né, vai saber, também foi bem agitadinho, né, mas no final do ano, né. Eu acho que o mercado editorial inteiro querem que eles continuem sendo Big Five, ninguém quer junção de ninguém. Ou pelo menos o governo, né, americano. Ou pelo menos o governo americano não, porque durante o ano inteiro, praticamente, a Penguin Random House quis adquirir a Simon & Schuster, né?
E depois que essa compra já estava encaminhando, começou a surgir vários questionamentos e gente falando que não seria bom para o mercado editorial no geral, caso essas duas editoras, que são enormes, entre as maiores dos Estados Unidos, se juntassem. Então, o Departamento de Justiça americano fez como é que se chama isso? Bloqueou. Não, ela bloqueou, mas antes disso ela fez como é que chama? Tipo um uma julgamento. Audiência, um julgamento, uma audiência, exato, um julgamento. Com vários autores, vários autores famosos participaram disso e, enfim, deram seus depoimentos, e acabou que o Departamento de Justiça americano bloqueou essa compra, essa aquisição, essa junção entre as duas, e ia movimentar 2,2 bilhões de dólares, né? Isso, se eu não me engano, alguém pode me corrigir, mas era isso mesmo, É isso aí. Enfim, é uma compra gigante. E aconteceu que depois que essa compra foi bloqueada, a Penguin ainda teve que pagar uma super multa. E semanas depois, o Marcus Dole, que era o CEO da empresa, ele renunciou. Enfim, então acredito que as coisas não estejam muito bem ali na Penguin, por conta desse mal-estar que surgiu ali. E além disso, também tem toda a história da HarperCollins, né? Que também o Gui pode me ajudar a explicar, mas basicamente os funcionários estão em greve desde o ano passado, 2021, eu digo, final de 2021, começou toda essa treta, porque a Harper não paga direito e, enfim, eles querem os seus direitos todos ali na mão. Né, Gui? Não, é isso mesmo, é uma greve que vem se arrastando por meses por melhores condições de trabalho no mercado editorial, assim, o que é raro, né? A gente ouve greve em vários setores, mas no setor editorial é raro. Mas você sabe, eu posso fazer até uma aposta meio, sei lá, jogada ao vento ou meio boba, né? Mas na minha opinião, eu acho que em 2023 a gente vai falar bastante sobre condições de trabalho no mercado editorial e sobre profissionalização do setor. Enfim, porque a gente reclama às vezes que não tem os profissionais que a gente quer, para poder oferecer trabalhos e tal, mas a gente também não paga direito. E não é só aqui no Brasil, a gente pode ver que é no mundo inteiro, com o exemplo da Harper ali, né? Tanto que, assim, só um comentário também, assim, tem um podcast, acho que do New York Times, eu vou colocar o link aqui depois, que eu fiquei e falava sobre o mercado editorial, né? Não é um podcast sobre o mercado, mas era comentando isso, né? Uma das coisas, tipo, falava sobre racismo, sobre a diversificação, né, de vozes dentro do mercado. Só que uma coisa que eu achei interessante, entre aspas, que eu não tinha me tocado, que era assim, e também dá para transferir para cá, que o mercado editorial americano, ele depende muito de uma força de trabalho feminina, que recebe mal e não tem os cargos mais altos, e também de pessoas que não dependem dos seus empregos. Então elas sonham, têm um anseio de trabalhar no mercado cultural, no trabalho de livros, só que como elas ganham mal, depende da vida, tipo de pais ou coisa do tipo, sabe? Ou são pessoas remediadas, sabe? Então, e aqui tem um pouco disso, né? Eu não tenho uma pesquisa, mas assim, pelo que eu trabalhei, que eu vejo das pessoas também, são pessoas que também não dependem, porque os salários não são comparados com outras áreas bem menores, né? Então, eu acho que talvez, como você falou, Thalita, eu acredito que uma das coisas que essa greve na HarperCollins está falando, acho que levantando um pouco dessa discussão, né? Porque acho que quando falavam também da fusão, né, da Penguin Random House com a Simon Schuster, falavam assim, uma das coisas que tem que fazer assim, em 2021, principalmente nos Estados Unidos, o mercado editorial ganhou um rodo de dinheiro, assim, foi muito grande, né? E tipo, uma das coisas é que isso não se transferiu para os funcionários. E acho que uma das conversas que você teve, né, Thalita, para a Bienal, como foi comentado isso com o boss, né, o presidente da Feira do Livro, e também, agora eu não vou lembrar quem era, mas falaram, comentando. Então, comentaram um pouco disso também, né? Que uma das coisas que o mercado tem que falar é exatamente isso, uma remuneração melhor, né? E não só realmente nos Estados Unidos, né? No mercado inteiro e geral. Porque tem mesmo esse cenário parecido com o americano. Mais mulheres trabalhando no setor e as mulheres ganhando menos. A gente até colocou na última semana também do ano uma matéria que o Publishers Weekly sempre faz, e retrata exatamente isso. Mais mulheres no mercado editorial, mas elas recebendo menos e menos mulheres em cargos de liderança.
que também é um tema que a IPA sempre toca e a Publish Her discutindo, né? Desculpa te cortar. A gente está sempre discutindo, né? A gente vê que o mercado editorial é majoritariamente feminino, mas a gente não encontra essas mulheres em cargos de liderança. É muito difícil. A gente já teve esse trabalho de procurar mediadoras ou mulheres para falar da experiência e a gente, assim, simplesmente não encontra. Então, acho que o ano que vem acho que vai ser uma pauta bem interessante. Eu acho que foi o estopim, essa greve na Rapper, para a gente abrir ou explanar certos assuntos que ficavam um pouco guardados de lado, digamos assim. Acho que pulando para um último grande assunto que eu vou conversar é de livrarias, não é isso? Também acho que teve uma movimentação bem interessante, né? Tipo, a gente teve aqui em vários episódios, a gente gosta de conversar com o nosso jeito de dar uma força para livrarias independentes, né? E a gente foram alguns episódios falando sobre isso, né? Guilherme, quer comentar um pouco dessa movimentação? Esse ano, né, como a gente já mencionou antes, foi um ano de reajustes, né, inclusive para a área do comércio também foi um ano de reajuste nesse sentido de voltar ao cotidiano, né, depois do longo período da pandemia. A Thalita citou antes o painel da Nielsen, né, o painel do varejo de livros no Brasil, que apontou, né, até o 12º do ano passado, de 2022, apontou um crescimento, né, de 7% no faturamento do varejo de livros no Brasil em relação ao ano anterior, então é uma variação positiva aí. Além disso, a gente viu movimentações, né, então algumas redes, como a Livraria Leitura, por exemplo, inaugurando lojas no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em outros estados. A Livraria Leitura até agora 99 unidades, né, em todo o país, então é provável que chegue a de número 100 agora este ano de 2023. A Livraria da Vila também abriu lojas em Ribeirão Preto, em São Paulo, em Brasília. A Livraria Paulus, né, voltada para o público religioso, também abriu lojas no Nordeste. Aqui em São Paulo a gente viu uma movimentação interessante, né? Então a Eiffel, que nasceu ali no centro, com acervo voltado para arquitetura e design. A Drummond Livraria, que abriu ali no Conjunto Nacional, com a ideia de ser uma livraria vitrine, né, para expor e expor novos lançamentos e receber, né, autores lançando seus livros. Também na Avenida Paulista, o Reserva Cultural, né, que é o conjunto de salas de cinema, viu a inauguração de uma livraria lá. E aí outras cidades, né, receberam livrarias as quais foram tema aqui no podcast do Publish News, né? Então Juiz de Fora com a livraria Autoria, livraria Olga em Londrina, Ponte em Niterói e várias outras cidades, né? Eu queria citar uma coisa interessante aqui das livrarias, é que né, a gente estava falando de Lei Cortês, na Convenção Nacional de Livrarias, né, feita pela ANL no meio do ano, uma das atrações principais lá era a fala da Luísa Trajano, né, do Magazine Luiza, que estava lançando, né, que lançou também a sua biografia, né, esse ano pela editora Gente. E ela mesma, junto com o time, ela explicou isso, né, na convenção, junto com o time jurídico do Magazine Luiza, ela criou um mecanismo, digamos assim, para manter o preço fixo desse livro, né? Então, o time jurídico dela ficava monitorando as lojas e quem oferecesse descontos muito grandes, né, ou descontos em relação a esse livro, a essa biografia dela, não teria o estoque do livro reposto, né? Então, isso foi uma coisa que causou uma comoção ali na Convenção Nacional de Livrarias e que e lembrando que ela é uma das pessoas mais importantes da Magalu, né? Que é um dos maiores e-commerces, quer dizer, claro, né? Que é um movimento interessante, ela tem uma força simbólica também, né? Claro, e também assim, quem além dela consegue fazer isso, né? Ninguém, assim, mas não deixa de ser um negócio interessante que ela tomou essa iniciativa, inclusive de discutir, assim, porque aí ela até fala, uma coisa engraçada, ela fala, as pessoas dão desconto em livro para vender outras coisas, ela chama isso de um boi de piranha, entendeu? Então, foi um movimento interessante. Vale só lembrar que a Luísa Helena e o Bial participaram, né, no podcast aqui com a gente, e ela também contou como que ela colocou essa ideia em prática junto com o time da gente e com o time da própria Magalu para fazer todo esse plano aí.
E também tem um movimento, claro, que a Saraiva e a Cultura estão aí tentando também sair da RJ, etc. E uma preocupação também, né? Apesar de terem diminuído o número de lojas, também continuam sendo players importantes, né? Não sei se tem outro modo de dizer. Mas também, acho que a volta da Siciliano também, que acho que quem tem mais, quem que já viu aqui, né, da mesa, quem que entra numa Siciliano, ah, talvez todo mundo, menos, né? Temos, acho que quem tem mais de 30 acho que já viu. Mas enfim. Claro, foi muito na Siciliano. Mas foi isso que aconteceu, né? Agora agora em dezembro, né? Que a Saraiva anunciou que estava buscando investidores para retomar, né? A Siciliano, a marca, e num retorno que faz parte dos planos de expansão da Saraiva, né? Após aí a recuperação judicial, num processo também de readquirir confiança, né? Do mercado. Então é esse o movimento que a Saraiva tá fazendo aí do final do ano para cá. É isso aí. E que mais a gente pode falar das livrarias, fora, claro, que esse crescimento enorme de livrarias independentes, né? Então acho que mais que a gente pode conversar? Thalita, tem mais uma coisa que eu esqueci aqui? Bom, eu não sei relacionado às livrarias, mas eu acho que vale só puxando uma sardinha para o nosso lado, falar dos projetos do Publish News, né? Boa. Enfim, a gente teve o prêmio Publish News o ano passado, que a Kali organizou, né, Kali? Você pode contar como é que foi fazer isso pela primeira vez, e a gente recebeu muita gente. Enfim, a gente teve pela primeira vez 6 finalistas no prêmio de marketing e vendas do profissional do ano do Publish News, e foi sucesso, né, Kali? Acho que você pode contar melhor, porque você estava ali por dentro e passando várias dores de cabeça tentando organizar esse prêmio. Foi incrível, nossa, foi incrível, gente. É aquela insegurança, né? O primeiro evento do ano, retomada, e assim, não vai ninguém. Lotou. A Catavento chegou de caravana lá. Eles chegaram de caravana com a Kombi, né, Thali? Sim, eu fiquei louca, eles porque fizeram só tinha 100 ali. lugares. Só tinha 100 lugares. Mas foi incrível, assim, foi muito bom. Assim, foi muito caloroso, apesar ainda da insegurança. O pessoal, todos, assim, fizeram um teste antes de ir. A gente ainda tinha aquele medo, tava muito quente ainda, né? Mas foi incrível e deu para ter um gostinho do quanto que as pessoas queriam se reencontrar, o quanto foi fervoroso as pessoas revendo ali. Veio galera do Rio, galera do Sul, de outros estados, assim, só pra ver e assistir o prêmio, encontrar a galera. Então foi bem legal, porque foi um gostinho do que foi os outros eventos, né? Porque todos foram isso, os eventos do Publish News, né? Foram todos casa lotada. E vale destacar também o Interlivro, que a gente fez durante a Bienal. O Fábio até tinha comentado que a gente teve ali uma entrevista com o Bose e com a Margot Atwell. A gente também teve uma entrevista com o James Daunt, que é, enfim, uma pessoa referência para todos os livreiros e para todo mundo no mercado editorial, eu acredito, né? Eu gosto muito de ouvir ele falar. Sim. E, enfim, a gente teve uma programação muito boa nesse Interlivro e a gente conseguiu atrair também um público muito bom, sabe? E a Bienal inteira acontecendo lá fora, mas também ali o espacinho do Papo de Mercado cheio de gente Casa querendo cheia. ouvir assunto relacionado ao mercado editorial. Isso foi muito bom. E no geral também, na Flip a gente teve recorde de patrocinadores, recorde de parceiros, a casa cheia todos os dias, mesmo naquele calor que foi Flip em novembro. Foi sucesso, né, Kali? Foi sucesso, assim. É o que me deixa positivo pro ano que vem, tá? Eu espero que o pessoal continue com esse fervo. E eu acho que vai continuar, porque ano que vem também vai ser diferente. As datas vão mudar, as pessoas estão tentando se acertar. Hoje não, né? Em 2022 parece que foi tudo meio que nas pressas, tudo surpresa a todo momento. Data surpresa, muitos eventos, então... né, a gente viu muito os eventos batendo entre si, né? A gente comentou, entre tipo, si. era a Flip, era o Jabuti, né? Tipo, só que você via, eu vi o Jabuti pela online, mas lá tava super cheio também, tipo, e a Flip também, então foi todas as coisas. No final, o receio, né? Tipo, mas será que não vai ninguém ou vai competir? No final teve gente para todo mundo, né? Isso foi super bacana.
Olha, acho que só para terminar, acho que a Karina já começou, mas é tipo, o que vocês têm aí para esperando que vai acontecer agora em janeiro? A gente falou um pouco a gente tem um otimismo, né? Mas em outras coisas assim, uma continuidade, uh, não sei, Guilherme, quer mencionar mais alguma coisa fora essa nova esperança? Eu acho que agora o começo do ano é importante justamente para a gente sentir, né, as sinalizações, principalmente por parte do governo federal, assim, em relação às políticas públicas voltadas para a cultura, né, que vão atingir aí o mercado editorial de uma forma ou de outra. Então, acho que os próximos 2 meses vão ser importantes nesse sentido, né, inclusive em nomeações, né, de instituições relacionadas ao livro e literatura, e não sei, vamos sentir, né? Existe nesse campo político, assim, de relações entre instituições e tudo mais, e acho que existe sim um otimismo de que as coisas possam melhorar e possam acontecer de um jeito diferente a partir desse ano. E você, Thalita? Já que o Gui falou mais nesse lado geral do mercado, eu falo mais pelo Publish News mesmo. Que a gente continue estando presente em todos os eventos do mercado, que a gente continue fazendo novas coisas e novos projetos. Acho que essa é a minha expectativa. E que a gente também consiga estar também além do que a gente faz aqui no Brasil, né? Acho que é importante e espero que a gente consiga, já que você perguntou de expectativas, essa é a minha. Que a gente consiga participar em todos os lugares e estar em todos os lugares para continuar trazendo um monte de notícia relevante para vocês. Eu concordo com a Thalia, que surjam novos eventos, assim, né? Eu quero que pipoque mais eventos literários nesse 2023, assim como surgiram nesse ano, né, 2022, eu quero que 2023 seja surpreendente, assim. Boa, mas acho que também tem essa impressão, principalmente em eventos, né, que sejam mais alinhados, a gente tem uma previsibilidade, tipo, a gente consiga pensar, vamos lá, vamos fazer. Então acho que talvez com isso também a gente consiga ter mais público, né? Porque, e aí ainda mais. Mas é o que realmente acho que depois de anos de pandemia é que eu tô otimista tanto na minha área, né, que é a área digital de, né, e-books e audiolivros, mas também que a leitura ganhou um papel bem, voltou a aparecer mais, né? E eu acho que também, por exemplo, que só comentar, o episódio mais ouvido de 2022 foi do Jefferson Tenório, né, que foi uma entrevista incrível e é um autor que mostra muito do que o mercado editorial está caminhando, né? Tipo, é uma voz que não seria há 4 anos atrás, né? E também o sucesso que ele teve e a quantidade de livros, e isso tanto como um outro exemplo também como o Torturado e outros tantos que a gente está vendo. Então acho que eu espero que essa discussão sobre as condições do mercado editorial em geral também tenha uma movimentação mais interessante, né, que tenha mais vozes e também que essa diversidade também tanto nos autores, mas também dentro, né, dentro das editoras e livrarias. Gente, é isso? Eu acho que já foram todas as festas, mas eu vou desejar para a mesa aqui um ótimo Natal, um grande ano novo e a gente vai se ver logo mais aqui em janeiro, tá, gente? Muito obrigada, Fábio, pela parceria do ano inteiro. Obrigada, até o ano que vem. Até. E saudade, Copa. Saudade.